espada, nem com lança, Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos em 2 Samuel, capítulo 20. Tem várias histórias aqui para nós analisarmos de homens que agiram de uma maneira indigna e outros que agiram de maneira digna para com o rei Davi. A volta do rei é cercada de muitos problemas. Primeiro nós vamos ouvir a história de Seba, que a Bíblia chama um homem de Belial. E ele era da tribo de Benjamim, chamado Seba. Ele instiga o povo a não aceitar a Davi como rei. E tocando a buzina, ele faz com que todos voltassem para suas tendas. Versículo 1. Então, alguns homens de Israel se separaram lá de Davi para se unir a Seba. Um desconhecido, que ninguém sabia sua origem, que não tinha sido escolhido por Deus, que não tinha sido escolhido nem por eles mesmos. Mas ele faz uma intriga e consegue atrair alguns do reino para ele. Enquanto que Judá se une ao rei, desde o Jordão até Jerusalém, diz essa palavra. Davi então vai chegar na sua casa, lá em Jerusalém. Em Jerusalém ele havia deixado suas concubinas, lembram? 20 concubinas, mas essas concubinas foram abusadas por Absalão. Então Davi decide cuidar delas, como se elas fossem viúvas, vai alimentá-las, vai deixá-las lá amparadas, mas nunca mais ele vai se deitar com nenhuma delas. Ele pede a Amasa que convocasse homens de Judá para irem contra Seba, mas esse demora para voltar. E por causa dessa demora, o Davi pede então a Abissai que tomasse seus servos e perseguisse Seba, não deixasse que ele tomasse as cidades fortes como ele estava planejando. Versículo 6 nos conta isso. Então eles saíram com ele homens de Joabe e todos os valentes para irem atrás de Seba. Chegando perto de Gibeon, lá nas Pedras Grandes, Amasa vai ao encontro deles, porém Joabe arma uma emboscada. Ele tinha uma espada escondida e quando o Amasa chega perto dele, ao invés dele cumprimentá-lo, ele finge que vai cumprimentá-lo, mas na verdade ele o puxa pela barba e enfia a espada na quinta costela dele. Ele foi um Judas, porque na verdade o Amasa não estava preparado para essa atitude do Joabe. Ele achou que eles tinham se encontrado ali e que estava tudo bem, mas ele fingindo dar a mão a ele o mata. Amasa, como não estava preparado para essa atitude de Joabe, que traiçoeiramente o mata, resolve então depois ir atrás de Seba. O Joabe faz uma coisa muito feia, deixa o corpo do Amasa lá, nem enterra, só joga uma capa por cima, uma coisa desumana, uma atitude reprovável de Joabe. E Joabe convida homens a segui-lo por amor a ele e a Davi. Removem Amasa ali do caminho, jogam um pano sobre ele e tal, e viu que todos paravam no caminho. Ele só remove o Amasa do caminho, uma coisa terrível, e chega até a cidade, onde estava Seba escondido. E nessa cidade eles cercam toda a cidade, e lá eles prometem que vão matar a todos. Mas dentro daquela cidade, e é interessante nós lembrarmos disso, havia uma mulher que a Bíblia chama de uma mulher sábia. E ela vai até o muro e grita lá do muro que queria conversar com Joabe. E chegando para ele, ela fala: vocês não precisam destruir toda a cidade, basta vocês nos dizerem o que vocês querem. E ele então diz que ele só queria o Seba, o filho do Bicri, que levantara a mão contra Davi. E o que ela faz? Ela entra lá dentro, faz um acordo com todo o povo daquela cidade e ao invés da cidade inteira ser morta, elas matam esse Seba e jogam a cabeça dele pelo muro para que o Joabe deixasse a cidade em paz. Ela foi muito sábia, ela foi uma mulher estrategista, e ela salvou toda uma cidade. Veja como a inteligência de uma mulher é importante. Então o Joabe volta para Jerusalém, liderando o exército junto com Benaia, o filho de Joiada,
que tinham ido à batalha com eles. Versículo 23. Naquela época, o Zadok e o Abiatar eram os sacerdotes, o Seva era escrivão e Ira era o oficial mor de Davi. Então, esse capítulo é muito cheio de histórias que nos mostram como o Joabe foi traiçoeiro, como essa mulher foi sábia, como esse Seba foi uma pessoa gananciosa que quis tomar o reino de Davi. Como vemos aqui, uma mulher sábia pode salvar toda uma cidade. Todas essas batalhas que Davi teve que enfrentar tiveram seu início, na verdade, com seu próprio pecado. Porque, como o Senhor havia dito, a espada não se apartaria mais do lugar dele, não se apartaria da cidade dele. O pecado de Davi traz a ele consequências não só espirituais, como também familiares. Veja bem, ele teve todas as suas concubinas abusadas, ele perdeu o seu filho, ele está só tendo problemas e ele sabia muito bem por que ele estava passando por tudo aquilo. Algumas semeaduras são feitas na vida da pessoa e ela é obrigada a colher. E ainda que o Senhor tivesse perdoado, porque ele perdoou Davi, o certo seria matá-lo, mas o Senhor deixou ele viver, mas não impediu a colheita que ele tinha que colher. Embora Davi não tenha mais pecado, veja bem, depois desse pecado de adultério, ele não cometeu mais pecados. Até no último dia, nós vamos ver que quando ele estava para morrer, puseram uma mulher bonita, nova, do lado dele para aquecê-lo e ele não teve nada com ela. Ele realmente se recompôs nessa área que tanto causou males a ele. Esse desequilíbrio espiritual a gente vai ver registrado no Salmo 51, quando ele faz um apelo para que a presença de Deus não fosse retirada dele. Ele diz: Senhor, tira tudo de mim, só não retira a sua presença. E não é o que nós temos que pedir para o Senhor? Pode tirar, Senhor, o que o Senhor quiser, mas não tira a sua presença de mim, porque se a sua presença não estiver comigo, eu não vou ter nada, não é verdade? Então, ele teve todos os problemas que você pudesse imaginar. Primeiro foi o filho da Batseba, que acabou morrendo. Depois foi a violência sexual do seu filho Aminon contra sua filha Tamar. Depois a morte do seu filho Absalão. Agora o Joabe, que traiçoeiramente vai matar aquele que ele tinha convidado para ser o seu comandante. Enfim, ele vai ter tantas perdas que seria difícil a gente enumerá-las. Tamanha foi a conta do Davi. O adultério tem um preço muito alto. Eu espero que a gente aprenda com todos esses capítulos que a gente está vendo e todos esses pagamentos, todas essas consequências que houve para o reino de Davi, a não pecar contra o Senhor. Mas esse capítulo também nos mostra como uma mulher sábia, que consegue livrar uma cidade inteira. Uma atitude sábia muitas vezes pode livrar muitos de uma matança. Seja você essa mulher que grita para salvar os seus e que você não haja como Seba, que semeou a discórdia, a contenda entre os irmãos. Uma coisa que o Senhor abomina é a contenda entre os irmãos, mas ele recebeu a devida recompensa. Aleluia! E também não haja como Joabe, que por ter seu cargo trocado por Amasa, ele o mata, apresentando-se como seu amigo para o ferir, como Judas fez com Jesus. E não é assim que o diabo faz? Ele não se apresenta para você como se ele fosse bonzinho. Ele não vai aparecer para você com chifre, com rabo, com cara de mal, falando eu vou te matar. Não, ele vai aparecer como bonzinho, vai passar a mão na sua cabeça. Só que vai enfiar uma espada na sua quinta costela, como fez o Amasa, né? Que as nossas vozes se levantem em favor dos nossos irmãos e não contra eles, para os acusar e destruir. Que nós sejamos fiéis, com os olhos sempre postos em Cristo Jesus, nosso modelo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe. Amanhã a gente volta com 2 Samuel, capítulo 21, se o Senhor nos permitir. Um abraço. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada